não é só o que se adquiere com lápis, caneta e papel, mas também o que nos traz a enxada ou pá, prumo ou vassoura e a grande multidão de ferramentas do trabalho cotidiano. Canudos hoje a migração quase que não existe, certo? Na época de 70 até os anos 80 e no início dos anos 90 vieram muitos canudenses para cá. Mas aí foi diminuindo com o passar do tempo e hoje em dia posso te garantir que está fazendo o processo, o reverso, o contrário, estão retornando, entendeu? Os canudenses, de uma forma geral, a maioria estão, tipo assim, trabalhando, estudando. Muito raramente a gente encontra um canudense aqui com certo tipo de dificuldade, entendeu? Não sei porque, acho que a guerra seca fez a gente ter essa coisa de ir à luta mesmo, entendeu? E talvez também, eu tenho certeza absoluta que os canudenses, quando chegavam aqui, se sentiam acolhidos, que a maioria, quando chegava aqui, os que já moravam aqui, era como se fosse, tinha aquele cuidado de arrumar um emprego para aquele que estava chegando, dividir a sua moradia com os que estavam chegando. Então isso para a gente é exemplo, para o ser canudense aqui em São Paulo, nesse aspecto é exemplo para a gente, entendeu? Sempre tivemos as portas abertas, abraçados, acolhidos. Lá em Canudos eu conheci uma freira por nome de Líris. Ela meio que colaborou com a gente para que o encontro dos canudenses e o movimento de Canudos aqui em São Paulo, ele crescesse, entendeu? Ela teve um trabalho atuante. Mas aí ela ficou uns 3, 4 anos e ela teve que mudar de cidade. Só que ela não queria deixar a gente aqui meio que solto, assim, tem um pessoal aí, né, que trabalho bacana que eu estou fazendo com vocês. Aí ela conheceu a Pastoral dos Migrantes. Aí ela falou, eu vou apresentar, ela falando comigo, eu vou te apresentar um pessoal da Pastoral dos Migrantes, que aí eu tenho certeza que eles vão te acompanhar e vocês vão estar em boas mãos. E aí aconteceu, acho que isso foi em 97, 98. Gente, foi muito engraçado enfrentar essa dificuldade profissional, porque a gente falava, a casa a gente tem, a moradia a gente tem, agora como é que eu falo direito tudo o nome das coisas, porque muda muita coisa. Aí, na época, a gente conheceu, né, uma voluntária, Vanessa. Ela é especialista em design de sobrancelha e manicure. Ela ficou em disposição para ajudar, em aquele momento, as mães e aquela mulherada que queria conhecer mais e aprender também. Aí ela testou, né? E ela falou, gente, você conhece, porque dá para reparar que quando a pessoa tem conhecimento de aquilo, né? Aí ela falou, nossa, eu tenho um parceiro que ele está procurando auxiliar de cabeleireiro. Aí eu falei, porque eu nunca falei para ela direito que eu era profissional cabeleireira, mas eu falei, eu posso ser essa pessoa, mas você consegue para mim tentar encaixar em aquele perfil que ele está procurando? Aí ela falou, deixa eu ver com ele. E aí ela fez o conexo, né? Aí ela me apresentou com ele. Eu sempre calada, eu nunca, porque eu falei, gente, eu preciso aprender. Aí ele falou para mim, então tá bom, você vai entrar como auxiliar de cabeleireiro. E eu falei, eu quero, eu topo. Aí quando eu entrei, aí ele falou para mim, faz uma escova, tipo, pega a tesoura. E ele começou a enxergar. Tanto que eles tiveram que fazer uma reunião depois de uma semana, que eu estava lá dentro trabalhando no salão. Ele obrigou o povo a fazer uma reunião. E ele ficou que nem chateado, porque ele falou, gente, como é possível que você deixe entrar uma auxiliar de cabeleireira quando ela é cabeleireira profissional? E ninguém me falou nada. Aí eu falei, porque o meu interesse não é ser reconhecida, meu interesse é aprender como eu falar.
Porque se eu não sei como falar um corte, como falar uma química, como é que eu vou ficar falando que eu sou profissional mesmo? Saber não é só o que nos ensina o professor na sala de aula, mas também o que se forja nas tribulações e adversidades da travessia pelo ar, pelo mar, pelos desertos e florestas. No começo eu também cheguei achando que, sendo acadêmica, não, da pós-graduação, iria chegar a ensinar muito. Um grave erro, um erro clássico muito forte. Quando eu me deparei que eu tinha que aprender, aí eu comecei a construir. Então, escutar, então entender o saber do outro, entender a cultura do outro, entender como ele se posiciona, só então eu posso me permitir dizer que posso ensinar. Antes, não. Quando eu terminei o meu TCC, eu convidei a comunidade e foi uma boa parte dela, no dia do meu TCC, até se preocuparam porque a banca é muito dura com a gente, né? Então eles falaram, você vai passar mesmo? Eu falei, gente, vamos ver, né? Então eles estiveram comigo e quando eu fiz o convite, uma questão que ainda me dói muito, é eles ter dito, mas nós podemos entrar na universidade? Isso diz tanto do que falta por fazer, não? Do que falta por entender e do que falta trabalhar com o povo, com a população mesmo. Não desde os escritórios, não desde as nossas mesas de trabalho, mas sim no cotidiano com eles e junto com eles. Esse processo feito assim, ele não aparece nas mídias, mas ele tem resultados, e resultados maravilhosos. Outro momento, então, foi passar já a entender que não podíamos ficar nos cortiços, que a gente tinha que ter a estrutura. Mas não temos financiamento, o projeto nunca teve. Como eu digo, teve parceiros e tem parceiros estratégicos, mas dinheiro não. E não que não tenhamos entrado em editais para pedir um financiamento, só que sempre nos exigiram um produto. A gente não trabalha com produtos, a gente trabalha com pessoas. A gente trabalha com educação, a gente trabalha com informação. E quando a gente vê uma pessoa falando, consegui meu RNE, entendi como ir ao sotaque, eu sei como me apresentar em tal instituição, a gente ganha. Esse é o nosso produto. Talvez seja isso porque nunca ganhamos um edital e até agora não temos um centavo de financiamento. Mas, ao mesmo tempo, não ter um financiamento tem significado que nós consigamos manter esse projeto 9 anos. Porque o fazemos com as comunidades. Então, as comunidades que sabem que a gente não tem financiamento, elas entendem o que está acontecendo. É um de mim, para ti, de nós. Não? E gera essa organicidade toda, gera que seja um projeto orgânico. O bloco, ele surgiu de um bloco de carnaval, pela necessidade mesmo de atividades que fosse importante aqui, que as crianças, os jovens, os adultos participassem. E aí, ao primeiro momento que a gente saiu, a gente sempre fala isso, tem uma amiga minha que é poeta, a Jennifer Nascimento, que ela fala assim para mim, parecia os doidinhos da rua, porque eram alguns batuqueiros e nós, né? E aí isso foi em 2003, aí o bloco foi crescendo. Mas desde o início a gente já tinha essa característica que a cultura ela te traz essa transformação que é educativa, né? Qualquer coisa que você faça no sentido tocar um tambor, qualquer atividade que você fizer, você está educando. Então desde o início a gente já tinha esse pensamento, né? Eu tenho um trabalho que eu faço com o Bloco do Beco. O bloco, ele é como se fosse uma esponja, né? Nasceu com essa questão do bloco de carnaval, mas também foram chegando, abraçando outras culturas, a cultura do hip hop, a cultura do maracatu. Aí depois, nessa pegada do bloco,
Aí surgiu a oportunidade para introduzir dentro do Bloco do Beco a questão do forró e da cultura nordestina. Aí eu entrei com essa questão de valorização da cultura, do forró, sobretudo. Quando a gente fala forró, não é só a música forró, a musicalidade. O forró é o todo, é a culinária, é o cinema, é a literatura, entendeu? É a dança. Então a gente foi pensando em estratégias, né? Tinha as pessoas, os pais que pediam a atividade, mas como que a gente ia usar isso, né? Que não é a cultura nossa, que nos beneficia, que ia nos trazer um benefício, né? Então a gente sempre trouxe essa característica, né? E uma característica muito importante também para a gente do bloco é esse trabalho comunitário, de pessoas, de estar mais próxima, de estar junto. Desde o princípio, a gente já pensava que qualquer atividade que trouxesse um maracatu, a aula de capoeira, qualquer atividade que a gente fosse desenvolver dentro do nosso trabalho, ia estar sendo essa chave mais de formação, né? A gente sempre acreditou nisso. Estamos aí até hoje. Saber não é só o que chega através dos bancos da escola, mas também o que se descobre com o vai e vem errante de quem deixa a terra natal em busca de um novo solo pátrio. A mesma coisa que aconteceu em Boa Vista, em Roraima, também Deus permitiu ir nesse lugar, porque eu fui rodeada de muita gente boa, de muito parceiro. Eu falava, Jesus, me ajuda, porque eu não conheço ninguém, mas aqui foi muita porta aberta, a gente conseguiu ir para o frente, e é uma gratidão, sabe? Primeiramente a Deus e também por Ele me permitir conhecer outras pessoas e poder ajudar outras pessoas. Aí eu falei, pai, eu preciso de uma coisa muito importante. Eu já sou profissional, mas eu preciso certificar aquilo. E Deus me permitiu até tirar 1000 MEI. Então agora virei empreendedora registrada por São Paulo, por Brasil, por tudo, graças a Deus. Então, na pandemia, todos ficamos trancados, os que conseguimos, porque o período forte, a quarentena mais forte, em que todo mundo ficou em casa, foi pequena para grande parte da população do Brasil, não? E se inclui aí também boa parte da imigração que estava em situação de vulnerabilidade. Então, não foram poucos realmente que ficamos em casa, que conseguimos ficar em casa um período mais longo. O que fazer? Então, aí nós entramos também com a assistência social, que não tínhamos feito antes. Nosso projeto está encaminhado fundamentalmente e especificamente em educação e formação na área não formal e apoiada na tecnologia. Então, o que fazer então? Primeira coisa apareceu o auxílio emergencial, não? Que os órgãos públicos concederam, mas tudo se informatizou. Então ninguém podia ir a algum lugar a preencher o formulário para conseguir seu auxílio emergencial. Nós tínhamos anos já formando as pessoas, tanto presencialmente como pelo celular, pelas computadoras. Então eles já estavam prontos para ingressar online, que nós chamamos, não? Então foram horas e horas e horas de trabalhos com eles, através dos computadores, fazendo videoconferências, incorporamos os formulários online para eles entenderem como se faz, não? Então fizemos toda uma formação. Eu me aprecio muito de dizer que as comunidades com as quais trabalharam tiveram mínimos problemas, um mínimo de pessoas que não entraram com o auxílio emergencial por X situação muito particular dessa pessoa, mas todos conseguiram. E aí, então, sendo a distância, como fazer nas comunidades? Apareceram multiplicadores, agentes comunitários da própria comunidade, que começaram a multiplicar para os outros, que começaram a apoiar os que não conseguiam, e dentro das comunidades. Então, não houve também essa necessidade de deslocamento, porque a própria comunidade assumiu o carácter de aprendizado e de ensino. Había muchas personas que necesitaban mucho de que les oriente
necesitadas, personas necesitadas, porque al comienzo de la pandemia era todo tranquilo, decía 1 semana, 2 semanas va a durar la pandemia y todos ahí come y duerme tranquilo, pero al pasar de los días ya se nos complicó para todos porque ya no había nada, no había trabajo, como nosotros los migrantes vivimos del día a día, ya se nos complicó. Llegaban las cestas básicas, hacía yo lo posible para ayudar, a veces uno no se puede, pero intentaba, ¿no? Llegaba a las cestas, empezábamos a distribuir a muchas personas necesitadas y fue una ayuda bastante grande y las personas quedaron muy agradecidas. Saber não é só o que diz a alquimia das letras, palavras e frases, mas também o que se oculta no silêncio e no ouvido atento, quando a escuta é simples e aberta, respeitosa e reverente. Eu moro aqui na periferia, os problemas sociais são vários. Então eu preciso ter mais conteúdo, ter mais informações justamente para trabalhar nessa questão. Já que eu trabalho no Bloco do Beco, trabalho com Canudos, entendeu? Então é nada mais do que necessário ter um conhecimento melhor para lidar com essa situação, entendeu? Então eu resolvi fazer ciências políticas justamente para ter mais conteúdo, para ter mais informações e saber como trabalhar com essas questões. A gente aproveitou esse período da pandemia para a gente repensar o nosso trabalho no Bloco do Beco. E aí a gente acabou descobrindo que uma coisa bacana para o nosso, que é a nossa característica, é a alegria. É alegria, mas não a alegria vazia, é uma alegria de ver o movimento. Ter essa alegria de um sorriso de uma criança, você se emocionar com o sorriso de uma criança. Você vê uma criança que chegou com 6 anos, com 4 anos no nosso espaço, hoje já é um jovem de 16, que a gente ajudou na construção do pensamento, né? Porque nosso trabalho dentro do Bloquinho do Brincar e hoje biblioteca, a gente sempre trabalhou a questão da diversidade, questão do racismo, de gênero, né? Trabalhamos muito Paulo Freire desde o início, né, essa questão da autonomia. Desde sempre eles eram muito participativos nas decisões do nosso trabalho naquele espaço. Então, eu acho que o impacto mesmo do nosso trabalho é mais de ver esses jovens que eram crianças, hoje estão jovens, nesse desenvolvimento, buscando conhecimento, tanto na parte musical como intelectual, né? Eu sou capaz de fazer uma faculdade, de ter outros conhecimentos, eu estou livre para conhecer, né? Acho que o impacto básico do Bloco do Beco em relação à comunidade é isso.